Hoje é função do primeiro grau. Vamos aprender? No vídeo de hoje, falaremos sobre função do primeiro grau, também conhecida como função afim. Você já ouviu falar sobre? Se já ouviu, sabe onde são encontradas e onde são utilizadas? Em diversos ramos da ciência, é possível encontrarmos exemplos de aplicações que utilizam esse conceito. Na cinemática, a função do primeiro grau é o alicerce dos movimentos uniformes. Já em dinâmica, a função do primeiro grau aparece ao mudarmos o estado de movimento de um objeto. Em hidrostática, aparecerá no cálculo da pressão exercida por uma coluna de líquido de um objeto no fundo de um recipiente. Na termologia, na conversão entre escalas termométricas de Celsius para Kelvin, por exemplo. Já na economia, no cálculo do preço de um produto em função da quantidade de unidades demandadas. E olha que esses são apenas alguns exemplos. A função do primeiro grau pode ser encontrada nas ciências naturais, nas ciências sociais, engenharias, ciências da saúde e em diversas outras áreas. Acho que te dei bastante motivo para estudá-la, não é mesmo? Então vem comigo! A função do primeiro grau, que também é conhecida como função afim, é definida pela lei de formação f de x igual a x mais b. Lembrando que esse f de x é a mesma coisa que y. Então, a lei de formação y igual a x mais b representa uma função do primeiro grau. O a que aqui aparece pertence ao conjunto dos números reais, porém ele precisa ser diferente de zero. E o b pertence ao conjunto dos números reais. O a é chamado de coeficiente de x, ou também coeficiente angular. E o b é chamado de coeficiente linear, ou também de termo constante ou termo independente. Então, vamos analisar essas seguintes funções que aqui estão. Em cada uma delas, vamos definir quem é o a e quem é o b. Bom, a primeira nós temos que f de x igual a 2x mais 3. O a é sempre aquele que está acompanhado do x. Então, aqui o a é 2. E o b é o nosso termo independente, aquele que não acompanha o x. Então, o nosso b é 3. Na questão de f de x igual a 5x menos 4, o a é aquele que acompanha o x. Então, o a é 5. E o b é aquele termo que não acompanha a variável. Então, o nosso b é menos 4. Nessa outra que eu aqui coloquei, olha só, y igual a 9 mais 4x. Eu tenho certeza que tem uma galera que vai dizer que o a é 9. Não, não é. O a é sempre o valor que acompanha o x. Então, o a é 4. E o b é aquele que não acompanha letra alguma, então o b é 9. Então, olha só, quando a gente for determinar o a e o a não é aquele que aparece primeiro, não tem nada a ver. O a sempre será aquele que acompanha a letra, que acompanha o x. Não importa a ordem que aparece, ok? E nessa última, y igual a menos 2x. O a é aquele que acompanha o x, então o a é menos 2. O b é aquele termo que está aparecendo sem acompanhar o x. Opa, mas não está aparecendo o b aqui? Se não está aparecendo, o b é zero. Bom, agora a gente vai falar de gráfico. O gráfico de uma função do primeiro grau ou função afim será sempre uma reta oblíqua, ou seja, será sempre uma reta inclinada em relação ao eixo x. Nunca será paralela ao eixo x e nem paralela ao eixo y. Bem, a nossa lei de formação é sempre dada por f de x igual a x mais b. Este b que aparece na lei de formação é o ponto onde a reta corta o eixo y. Então, olha só, se você tivesse a lei de formação f de x igual a 2x mais 4, este 4 é o local onde a reta passará pelo eixo y. Agora, olha só, nós estamos falando de reta. Bom, se eu tenho apenas um ponto, eu não consigo já saber por onde vai a minha reta, porque por um ponto passam infinitas retas. Mas, para eu ter apenas uma reta, bastará eu ter o meu segundo ponto, porque por 2 pontos eu consigo traçar uma única reta.
Tá, então, se a gente já sabe 1, porque sempre será dado, na nossa lei de formação o B sempre será o local onde corta o eixo Y, a gente precisa calcular o segundo ponto. Uma das maneiras de você calcular o segundo ponto será simplesmente tu escolheres qualquer valor, colocar no lugar do x, para daí tu achares quanto que vale em y. Digamos que você tenha escolhido o menos 1, tá? Então, no lugar do x, você botaria o menos 1. Poderia ser qualquer outro valor, tá? Ok, colocando menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2, e menos 2 mais 4 é 2. Ou seja, quando o x é menos 1, o y vale 2. Então, nós temos o par ordenado formado por menos 1 e 2. Então, a gente vai lá para o nosso plano cartesiano, colocamos o par ordenado menos 1 para x e 2 para y, achamos o segundo ponto. Pronto! Se eu já tenho 2 pontos, eu traço a reta do meu gráfico e acabou. É a única maneira de eu traçar a reta do meu gráfico? Não. Uma outra maneira será nós calcularmos aonde que a reta corta o eixo x. Porque se de repente você pensou que se o B é onde corta o eixo Y, o X vai ser onde corta, o A vai ser onde corta o eixo X? Não, não é isso, tá? Não tem nada a ver com isso. Para a gente calcular o valor de onde a reta corta o eixo X, nós precisamos calcular o zero ou raiz da função. Zero ou raiz da função é exatamente o local, o valor que o x anula a função. Então, se o x anula a função, o meu f de x será zero, o meu y será zero. Então, eu terei aí um par ordenado formado por alguém no x e zero no y. Certo? Porque olha só, se vai cortar o eixo x, o y tem que ser zero. Então, o y sendo zero, eu consigo calcular um ponto que cortará o eixo x, que a gente ainda não sabe quem é. Na verdade, a gente já tem uma ideia, porque a gente já foi ali, já calculou um valor, né? Colocamos, a gente já está vendo aonde corta o eixo x. A gente não sabe o valor, a gente já está vendo. Certo? Bom, então vamos calcular esse valor. Para a gente calcular esse valor, vamos aqui generalizar para você não ter que fazer isso sempre, tá? Fazer contas sempre. Vamos já generalizar, pegar o geral e ver o que a gente tem que fazer. Então, vamos pegar ali o geral da nossa função, a nossa lei de formação da função do primeiro grau, que é f de x igual a x mais b. A gente está dizendo que o f de x é zero. Então, no lugar do f de x, colocamos o zero. Muita gente fica agoniada quando a equação é passada assim. Então, eu vou virar essa equação, tá? Ax mais b igual a zero. O que a gente faz? A gente vai passar esse b para trás, ele passa negativo, ficamos com ax igual a menos b, e agora esse a que está multiplicando passa dividindo. Então, conseguimos achar que x é igual a menos b sobre a. Ou seja, o zero ou raiz da função poderá ser sempre calculado com isso que a gente acabou de achar, x igual a menos b sobre a, para qualquer função do primeiro grau. Então, para qualquer função do primeiro grau, o b dessa função será o lugar onde corta o eixo y. E para nós descobrirmos o lugar onde corta o eixo x, bastará nós fazermos que x igual a menos b sobre a. Então, vamos usar isso naquela lei de formação que nos foi dada, ali na f de x igual a 2x mais 4, certo? Quanto é que vale o a nessa função? 2. Quanto é que vale o b nessa função? 4. Então, vamos substituir ali no que a gente acabou de achar, no x igual a menos b sobre a. Então, x igual a menos 4 sobre 2 e menos 4 sobre 2 é menos 2. Ou seja, no ponto menos 2 é exatamente o local onde corta o eixo x. Com isso, você tem aí 2 pontos. Tá, agora você pode estar pensando, tá, professor, o que eu devo fazer? Você vai fazer o que for melhor para você. O B sempre será dado. O segundo ponto, ou você vai usar essa fórmula que a gente acabou de achar, que x é igual a menos b sobre a, que sinceramente eu acho muito mais prático, muito mais rápida, porque você não vai precisar fazer o que a gente fez aqui, ó, de calcular f de x igual a x mais b, passar b para trás, não. Nós já sabemos que o x é igual a menos b sobre a. Então, bastará tu ir na tua lei de formação dada e montar ali aquela fração, pegar x igual o menos, pegas o b,
divide pelo A e pronto, tu já achas o ponto, o local que corta o eixo X. Ai, professora, mas eu não gosto de usar essa fração, eu vou ficar enrolado. Ok, como é que tu achas o segundo ponto? Basta tu escolheres qualquer valor, colocar no lugar do X para calcular o Y, ok? Daí é contigo. A nossa função afim poderá ser classificada em crescente ou decrescente. Será crescente quando o coeficiente angular for maior que zero. O que é mesmo coeficiente angular? É o A. Então, quando o A for maior que zero, quando o A for positivo, ela será uma função crescente. E o gráfico dessa função crescente será assim, onde a nossa reta está crescendo. Será decrescente quando o teu coeficiente angular for menor que zero, ou seja, quando A é menor que zero, quando A é negativo. E o gráfico da tua função será dado pela reta decrescendo. Ok? Bom, uma outra parte é nós calcularmos o valor de uma função afim. Então, olha só, eu coloquei aqui uma função afim, onde o f de x igual a 3x menos 2. E está sendo pedido para calcularmos o f de 2, o f de menos 1 e o f de 3 mais o f de 4. Como é que faremos isso? No lugar do x, nós colocaremos o valor que está sendo pedido. Então, nós pegaremos ali aquele f de x igual a 3x menos 2, e nessa primeira situação nós trocaremos o x por 2. Então, no lugar do x, colocaremos o 2. E agora a gente vai fazer as contas que ali apareceram. 3 vezes 2 é 6, e 6 menos 2 é 4. Ou seja, o f de 2 é igual a 4. O que isso significa? Significa que quando o x é 2, o y é 4. Ou seja, nós temos aqui o par ordenado formado pelas coordenadas 2 e 4. Ok? Agora a gente vai pegar o menos 1 e fazer a mesma coisa. Pegar esse menos 1 e colocar lá na lei de formação dada. Ou seja, f de x igual a 3x menos 2. No lugar do x, colocaremos o menos 1 e faremos a conta que ficou. 3 vezes menos 1 é menos 3, devo 3 e devo 2, eu devo 5. O que significa isso? Significa que quando x é menos 1, o y vale menos 5. Então, aqui nós temos um outro par ordenado, formado por menos 1 e menos 5. Tá, e agora para calcular esse f de 3 mais o f de 4? O que temos que fazer? Primeiro a gente calcula o f de 3 e depois a gente calcula o f de 4 e soma as duas respostas. Então, vamos lá no f de 3. Pegamos a função f de x igual a 3x menos 2. No lugar do x, colocamos o 3. Então, f de 3 será 3 vezes 3 menos 2. 3 vezes 3 é 9 e 9 menos 2 é 7. Ok, paramos e agora vamos calcular o f de 4. Da mesma maneira, f de x igual a 3x menos 2, no lugar do x colocamos o 4, 3 vezes 4 é 12, 12 menos 2 é 10. Ok, então agora eu tenho calculado o f de 3 e tenho calculado o f de 4. O que a gente faz agora? Agora a gente soma. f de 3 mais f de 4 será 7 mais 10 e 7 mais 10, 17. Pronto. Temos aí alguns exemplos de cálculo do valor de uma função afim. Agora aprenderemos a determinar a lei de formação de uma função afim quando nós temos apenas o gráfico dessa função ou quando nós temos apenas dois pontos dessa função. Só que para isso a gente vai ter que entender o seguinte. Na lei de formação de uma função do primeiro grau, nós temos que f de x igual a x mais b. O b a gente já sabe que é o coeficiente linear e é o ponto onde a reta corta o eixo y. Agora a gente vai entender o que é o a. O a é chamado de coeficiente angular. Este A determina a inclinação da reta. Então, olha só, quando eu tenho o meu plano cartesiano e eu tenho a reta da minha função do primeiro grau, entre a reta e o eixo x, nós temos um ângulo alfa. O valor do A é exatamente a tangente desse ângulo alfa. Por isso que esse A é chamado de coeficiente angular, porque ele tem uma relação direta com o ângulo alfa e a inclinação da reta. Tá, mas o que é a tangente desse ângulo? Nós já aprendemos que a tangente de um ângulo no triângulo retângulo é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto aqui está representado por laranja e o cateto adjacente por verde.
Então, a tangente desse ângulo alfa é cateto oposto dividido por cateto adjacente. E isso é igual ao A, porque o A é igual à tangente desse ângulo. Falar em cateto oposto é falar da variação do y. Falar em cateto adjacente é falar da variação do x. Falar da variação do y é falar da diferença entre o y2 e o y1. E falar da variação do x é falar da diferença entre o x2 e o x1. Vamos colocar isso na prática, olha só. Digamos que seja pedido a lei de formação de uma função que passa pelos pontos A, 1 e 1 e B, 2 e menos 2. Certo. Vamos considerar assim, ó, vamos considerar o A como nosso primeiro ponto. Então, se o A é o nosso primeiro ponto, ele está trazendo a informação do x1 e do y1. Vamos considerar o B como nosso segundo ponto. Então, se ele é o nosso segundo ponto, ele está trazendo a informação das coordenadas, né? O x2 e o y2. Nós sabemos que a nossa lei de formação é f de x igual a x mais b. Certo. E foi dado esses dois pontos para a gente. Nós temos que achar aqui o valor do A e o valor do B, que faça com que quando eu pegue este 1 do ponto A, coloque no lugar do x, nós consigamos o 1 lá como resposta no lugar do y. Nós teremos que achar uma lei de formação que me faça que quando eu pegue este 2 do meu ponto B e coloque lá no lugar do x, eu consiga o menos 2 lá no y. Então, é isso que a gente vai ter que achar. Que lei de formação satisfaz esses dois pontos que nós temos aí. Tá, e como é que a gente vai fazer isso? Nós acabamos de ver que a gente consegue achar o A simplesmente pela diferença dos y dividido pela diferença dos x. Então, o nosso A é a variação do y dividido pela variação do x. Tá, quem é o y2? O y2 é menos 2 e o y1 é 1. Então, nós teremos na parte de cima, no numerador, menos 2 e menos 1. E no denominador, nós teremos o x2, que é 2, e o x1, que é 1. Então, nós teremos 2 menos 1. Beleza. Menos 2 e menos 1 é menos 3. E no denominador, 2 menos 1 é 1. Menos 3 dividido por 1 é menos 3. Então, nós achamos o valor do A. Então, a nossa lei de formação, a gente já sabe que temos que o f de x é igual a menos 3. Então, eu estou trocando A pelo menos 3, que a gente achou agora. Menos 3x mais b. O que falta a gente achar agora? Falta achar o b. Como é que a gente pode achar esse b? Nós podemos achar esse b pegando qualquer um dos dois pontos que foi dado. Eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, ó, onde diz que quando o x é 1, o y tem que ser 1. Então, eu vou colocar esses dois valores aqui, ó, na nossa lei de formação que a gente está formando. O 1 colocaremos no lugar do x e o outro 1 colocaremos no lugar do y. Então, vamos fazer essa substituição. Então, ficaremos com 1 igual a menos 3 vezes o 1 mais b. Certo. Agora, a gente faz o que temos aí. E olha só, quando a gente fez essa troca, por que a gente está botando o ponto, né? O ponto A ali? Porque ao fazermos isso, nós eliminamos a letra Y e a letra X, nós ficamos apenas com a letra B. Então, a gente consegue determinar aqui a letra B dessa equação. Então, fazemos ali a multiplicação do menos 3 vezes 1, que é menos 3. Esse menos 3 passa aqui para frente, então ficamos com 1 mais 3 igual a B, e 1 mais 3 é 4. Então, acabamos de achar que o nosso B é 4. O que significa isso? Significa que a nossa lei de formação, que era f de x igual a x mais b, agora será f de x igual a menos 3 no A, x mais 4 no B. Pronto, a gente acabou de achar a lei de formação que faz com que, quando eu coloque o ponto A aqui dentro, quando eu coloque o 1 do ponto A aqui dentro no x, eu tenha como resposta o 1 do y. Essa lei de formação faz que, quando eu coloque o 2 do ponto B aqui no lugar do x, eu consiga como resposta o menos 2 para y. Então, é isso, tá? Então, o que a gente tinha para ver de função do primeiro grau
Era isso que a gente acabou de ver.